Ei, pessoal, bom dia. Rafa, Jardim. Daniel, Isabelle, tudo bom? Os que já entraram estão me escutando direitinho. Dá um okzinho para a tia se estiver escutando. Beleza. Faltam ainda 5 minutinhos, tá? A gente vai aguardar um pouquinho. Eu só quero que vocês, caso assim, no desenvolvimento das atividades tenham tido alguma dúvida, se quiserem já perguntando, enquanto a aula realmente não começa, vocês podem perguntar, tá bom? Rogério, tudo bom, Rogério? E aí, estão com saudade da escola? Muita, né? Tia, eu vou ali rapidinho, já volto, tá? Fica à vontade, amor. A gente ainda vai aguardar uns 3 minutinhos para que todo mundo entre, tá? E aí a gente já volta. E aí a gente vai realmente começar a aula, tá? Só aquelas instruçõezinhas, o bate-papo, tia Fernanda vai pedir para vocês só utilizarem se for para falar comigo, certo? Então, se for para vir fazer alguma pergunta no particular, se for para falar comigo, aí vocês utilizam bate-papo. Se não, não utiliza, não. Uma outra coisa, o áudio sempre desligado e aquela mesma questão. Quer fazer alguma pergunta? Tá com alguma dúvida? Só faça no privado se você tiver muita vergonha. Se não, desliga, se não liga o computador e já faz a pergunta para que a gente não. Assim, porque a dúvida de um, igual eu falo, pode ser a dúvida de mais alguém. E aí a gente responde tudo de uma vez, tá bom? Combinado? Ó, nós temos 9 participantes. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para a gente poder, então, começar a nossa aula. Faltam 3 minutinhos ainda. A Fernanda entra um pouquinho antes para ter certeza que o áudio tá bom, que a imagem tá boa, que tá tudo certo. Larinha, que a Fernanda tá te vendo. Tudo bom? Dez participantes, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Pessoal, nós vamos começar agora a nossa aula, certo? Como eu disse a vocês, nós vamos retomar, né, na página 63, que foi onde nós paramos na última aula. Além da página 63, nós vamos fazer algumas outras coisinhas. E eu preparei uns slides que já foram disponibilizados para vocês lá no Alunos Book. Todo mundo teve acesso, não teve? Aqueles slides que a tia Fernanda falou sobre pronomes pessoais, depois falei sobre pronome possessivo e pronome de tratamento. Então, eu já disponibilizei com antecedência, mas agora eu vou explicar detalhadamente um por um, tá bom? Vamos lá. Na página 63, fala sobre o Tia, pronome de tratamento.
Aí o que acontece? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, só um minutinho. Aí, aqui, ó, sobre pronome de tratamento. Todo mundo está tendo acesso a ela? Todo mundo está tendo? Aqui. Aí, na página 63, sobre o pronome de tratamento, eu expliquei a vocês o seguinte, que o pronome de tratamento, deixa eu só desativar aqui uma interrupção, só um minutinho. Isso. Vamos lá. Sobre o pronome de tratamento, eu falei que é a forma que nós usamos para conversar com as pessoas, certo? É a forma como nós utilizamos para nos referirmos às pessoas. Então, o pronome de tratamento mais utilizado é o você. Por que o você é o pronome de tratamento que nós mais utilizamos? Porque você é o pronome que nós utilizamos com pessoas que nós temos mais intimidade, certo? E aí nós utilizamos o você, até mesmo porque aqui na nossa região, em vez de usar o tu, nós usamos o você, certo? É raro a pessoa que utiliza o tu no lugar de você aqui na nossa região, combinado? Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados para fazer referências às pessoas. O você, quando nós temos mais intimidade com determinada pessoa, ou de acordo com o grau de importância dessa pessoa, a gente vai utilizar o Vossa Excelência, Vossa Senhoria, certo? Para o Papa, que na religião católica, né, tem a importância máxima, nós usamos o Vossa Santidade, e quando a gente precisa de um tratamento mais cerimonioso, ou seja, mais cordial, mais gentil, a gente utiliza o senhor e o senhora, porque ele é mais respeitoso, certo? Então, aqui eu pedi para vocês grifarem esses três pontinhos. Que eu falo para vocês o seguinte, que o pronome de tratamento, ele é sempre utilizado com verbo na terceira pessoa. Ou seja, mesmo que eu esteja me referindo à segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo, na hora de colocar o verbo, eu uso o verbo de terceira, certo? Emprega-se a forma vossa quando nós falamos diretamente com essa pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência está bem? Ou seja, eu estou falando diretamente com ela, então eu uso vossa. Mas vamos supor que eu esteja falando dela. Aí eu falo com Daniel assim, Daniel, Sua Excelência deseja que você vá até a sala dela. Beleza? Ou seja, quando eu estou falando com ela, eu utilizo vossa. Quando eu estou falando dela, eu utilizo sua. Lembrando que o verbo sempre estará em terceira pessoa, como se fosse ele ou ela. Tudo bem? Até aí, tudo bem, né? Então, deixa eu disponibilizar outra página aqui, só para vocês visualizarem o pronome de tratamento aqui. Ok. Aí, todo mundo agora está visualizando os slides que a Fernanda disponibilizou? Beleza. Aí eu falo o quê? Sobre pronome de tratamento. Olha só, são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, ou seja, a segunda pessoa. Eles representam as formas educadas, de acordo com a idade, com o cargo ocupados, e assumem o papel dos pronomes pessoais, né? E aí, aqui eu coloquei os principais pronomes de tratamento. O que acontece? Quando eu falo Vossa Excelência, todos os pronomes de tratamento, eles têm abreviações, abreviaturas, certo? Então, nós utilizamos Vossa Excelência para tudo que é governamental. Deputado,
vereador, deputado, prefeito, tá? Tudo isso que é governamental, a gente usa Vossa Excelência. Vossa Magnificência é para reitores de universidades, aquele cargo máximo, as pessoas mais importantes dentro de uma universidade. Vossa Alteza para príncipes, princesas e duques. Vossa Majestade para reis, imperadores, rainhas. Vossa Reverendíssima para sacerdotes da igreja. Eminência para cardeais. Santidade para o Papa. E Vossa Senhoria para todos os demais cargos, certo? Quando nós temos que mandar uma carta importante, aí a gente usa Vossa Senhoria, tudo bem? Isso aqui, gente, vocês não vão precisar decorar, tá? É algo que vocês têm que ter caso vocês precisem, tudo bem? O que eu preciso é que vocês tenham noção que quando a gente utiliza assim, Sua Santidade pediu ao povo mais fé. O que eu preciso é que vocês entendam que esse Sua Santidade é um pronome de tratamento. Tudo bem até aí? Certo? Posso prosseguir? Se houver alguma dúvida, vocês podem interromper, tudo bem? E aí, as regras, volta aquela que está no livro, né? Embora estejamos a nos dirigir à segunda pessoa, a concordância verbal ela deve ser feita com o verbo de terceira pessoa. Você precisa de ajuda? Observe que você é pronome de tratamento, certo? Se eu fosse usar o tu, eu iria dizer assim, tu precisas de ajuda? Então, o verbo seria de segunda pessoa. Mas como eu estou usando você, eu uso o verbo sempre de terceira pessoa, beleza? E agradeço que Vossa Senhoria analise o assunto assim que possível. Analise verbo de terceira pessoa. Só para vocês se lembrarem. E aqui, lembrando daquela regrinha que tem no livro que eu pedi que vocês grifassem, toda vez que eu me dirijo diretamente à pessoa, eu uso vossa, e toda vez que eu falo dessa pessoa, eu uso sua. Até aí alguma dúvida? Posso prosseguir? Tá tudo bem? Agora, então, voltemos ao livro de vocês. Tia, Oi. é que uma coisa, ontem eu fiz o resto dos deveres de português. Aí, na verdade, ontem não, anteontem. Uhum. Aí, tipo, fiz até as 65. Tem problema? Você fez até a 65? Não, eu passei até a 65 Eu para sei que você fazer. passou. Eu passei, não tem problema não. Tá. Ô, tia, Ah, você pode voltar naquele de vossa excelência e vossa... aqui no... Peraí. Esse aqui, aqui, Não, Ah, tá, sim. é nisso que você está querendo? Era só pra ver uma coisa que eu achava que a nossa magnificência era outra coisa. Nossa magnificência são para os reitores de universidades, tá bom? Mas isso aqui está disponibilizado lá no Alunos Book para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no particular, combinado? Aí eu vou compartilhar de novo o livro de vocês, que agora é o que eu preciso. Eu estou tentando aqui reduzir a página ou subir, eu não estou conseguindo fazer nada com o livro. Deixa eu tentar. Ó, tá travado. Só um minutinho aqui. Peraí. Como o pronome de tratamento eu já usei, deixa eu fechar, porque ele está travando. Pode ser que seja isso.
Pessoal, me deem um tempinho que eu vou fechar o livro do SAS e vou abrir novamente para eu conseguir trabalhar com ele, tudo bem? Me deem um minutinho, por favor. Pronto. Aí, todo mundo teve acesso agora? Pronome possessivo? Todo mundo? Pronome possessivo? Conseguiu? Beleza, deixa eu te aumentar aqui. Olha só. Agora, quando nós falamos no pronome possessivo, prestem muita atenção. O nome já fala. Pronome possessivo dá ideia de posse. Tudo que dá ideia de posse é pronome possessivo. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa. Então, tudo que dá ideia de posse é pronome possessivo, certo? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Bom, vamos lá. Então, tudo que dá ideia de posse é pronome possessivo, certo? Aí, observem essa frase aqui que vocês têm em destaque. Na minha opinião, respeitar as mulheres é um dever meu e de todos. Observem o seguinte, na minha opinião, a opinião é de quem? Minha. Por isso que dá ideia de posse, certo? É um dever de quem? É um dever meu. Por isso dá ideia de posse. Então, aqui eu pergunto a vocês, a quem se refere as palavras destacadas? O minha se refere a quem? Ao eu, certo? E o meu também se refere a quem? Ao eu. Ou seja, ambas as palavras, elas se referem à pessoa que fala, que no caso é o eu. Caso alguém tenha errado, por favor, acerte isso aí, tá bom? As palavras destacadas transmitem uma ideia de posse, hábito ou respeito. Pessoal, respeito seria o pronome de tratamento, certo? Nesse caso aqui, elas vão estabelecer uma relação de posse. Aí eu peço a vocês que reescrevam as frases fazendo as modificações propostas e, em seguida, reflitam sobre as alterações feitas. Por exemplo, substitua opinião, que está aqui, por entendimento. Aí ficaria de qual maneira? E dever, né, que estar aqui, por obrigação. Então, como ficaria essa frase? No meu entendimento, respeitar as mulheres é uma obrigação minha e de todos. Aí, o que eu quero saber é que vocês reflitam sobre as alterações que foram feitas. Ou seja, essas alterações aí é para vocês entenderem que o pronome possessivo, lembra da concordância lá do adjetivo, do substantivo? O pronome possessivo é a mesma coisa. Ele vai concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, se o substantivo é opinião, opinião não é uma palavra feminina? Minha opinião, certo? Se for para concordar com entendimento, entendimento não é uma palavra masculina, aí então vai ser usado masculino. Meu entendimento. Tudo bem? Até aí tudo beleza? Aí, palavras como meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, são classificados como pronome possessivo.
De maneira geral, esses pronomes são usados para atribuir a posse de algo às pessoas do discurso. Eles concordam, olha aqui que importante, em gênero e em número com o objeto possuído. Tudo isso aqui é importante, vocês podem grifar, tá bom? Grifem aí para a tia. Aí, em relação à tabela, vocês vão conhecer todos os pronomes possessivos, certo? E vocês vão poder consultar a tabela sempre que for necessário. Observem que pronome possessivo, ele existe no singular e existe também no plural. Então, lembra daquilo que eu disse lá no pronome pessoal? Que o pronome ele não pode se misturar, ele tem que seguir uma linha, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lembram que eu disse isso? Ele não pode ficar cruzado nas pessoas do discurso, misturar as pessoas do discurso. Ele tem que seguir uma linha. Então, é isso que vai acontecer. Quando eu quero usar o pronome fazendo referência ao eu, primeira pessoa, eu vou usar meu, minha, meus ou minhas, tá? Ah, por que meus e minhas está dentro do singular? Porque eu posso falar, eu tenho muitas canetas, certo? Estas canetas são minhas. Ou seja, por que o minhas está no plural? Porque o objeto possuído, que são as canetas, está no plural. Mas elas pertencem a quem? Ao eu, a mim, primeira pessoa, que é singular, tudo bem? Então, aqui, ó, toda vez que se referir ao eu vou usar meu, minha, se o objeto possuído for no singular, ou meus e minhas, se o objeto possuído for no plural. Mas vamos supor que eu esteja me referindo ao nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, eu vou usar nosso, nossa. Ah, o objeto possuído é no singular. Nossa casa está aberta à população. Ou seja, essa casa é nossa, mais de uma pessoa, se refere ao nós, mas é uma casa. Então, eu uso no singular. Nossos e nossas, caso o objeto possuído esteja no plural, certo? Nós temos aqui o de segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas, vosso, vossa, vossos e vossas, que hoje, como eu disse, na nossa região é menos utilizado, certo? Só que a gente utiliza muito esses daqui, e isso vai poder nos trazer determinado problema. Por quê? Olha só, eu uso o seu, suas, seus e suas, tanto para o ele, quanto para o você. Não foi isso que eu disse? Hoje, em vez de usar o te, o tu, nós utilizamos quem? Você, concordam? E se eu utilizo você, eu não posso usar o pronome de segunda pessoa. Eu tenho que usar o pronome de terceira para concordar com o verbo de terceira. É isso que eu estou dizendo. Então, isso aqui vai poder causar algumas confusões, uma ambiguidade, um duplo sentido em determinadas situações que daqui a pouco eu vou explicar a vocês melhor, tá bom? Então, vamos lá. Ah, tia, beleza, eu vi o meu, minha, meus e minhas, nosso, nossa, nossos e nossas, teu, tua, teus e tuas, vosso, vossa, vossos e vossas. Seu, sua, seus e suas, seus, suas, seus e suas, tanto no singular quanto no plural. Beleza. Mas aqui, observem que aparece o dele, certo? Aí vocês vão me perguntar assim, tia, o dele é um pronome possessivo? Não.
ele dá uma ideia de posse, sim. Eu posso utilizá-lo com valor de posse, sim, mas ele não é um pronome. Daqui a pouco, quando vocês virem as preposições, vocês vão entender que ele é uma contração da preposição de com o pronome pessoal ele, tá? Mas vocês podem utilizar o dele, dela, deles e delas com valor de posse, sim. Combinado até aí? Dá um ok para ti se está tudo compreendido. Tudo compreendido? Beleza. Aí observem o que tia Fernanda pediu. Leia outra frase observando o termo destacado. Depois de conversarem sobre o assunto da aula, Antônio emprestou o livro dele à Marina. A quem se refere o dele? Se referem a palavra... se refere a quem? A Antônio. Emprestou o livro de Antônio à Marina, certo? Então, o dele se refere a Antônio. Aí, na sua leitura, o uso da palavra dele provocou alguma confusão no modo de identificar quem é o possuidor? Justifique sua resposta. Vocês colocaram que provocou alguma confusão ou que não provocou confusão nenhuma? O ideal aqui é que vocês colocassem que não houve confusão, que não houve dúvida. Tudo bem? Sabe por quê? Porque haveria dúvida se fosse utilizado esse aqui, ó. Lembra que eu falei que ele vai gerar ambiguidade? Prestem atenção, se tiver dúvida e quiserem anotar aí no cantinho, ambiguidade é uma palavra que gera duplo sentido, ou seja, pode ser compreendido de duas formas. Isso é ambiguidade, tudo bem? Então, aqui, pessoal, leia essa frase. Renata e Fernando fizeram o trabalho escolar em sua casa. Prestem atenção por que pode gerar ambiguidade aqui. Renata e Fernando, eu me refiro a quantas pessoas? Duas. Eles fizeram o trabalho escolar em sua casa. Tá, esse sua, ele está se referindo à casa do Fernando ou à casa da Renata? Entenderam agora por que ele pode gerar ambiguidade? Ou seja, eu não consigo afirmar... Tia, pode perguntar. Quando falou sua aqui nessa frase, quando a gente fez essa página, eu achei que queria se referir à casa dos dois. Mas não tem como se referir à casa dos dois. Olha só, Renata e Fernando fizeram o trabalho escolar em sua casa. Eu entendi que você percebeu que eles podem ser irmãos e têm uma única casa, não foi isso? Provavelmente você percebeu isso, que eles são irmãos e que eles fizeram o trabalho escolar numa única casa. Tudo bem. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte, eles não são irmãos, eles são amigos de escola, certo? Então, eu tenho o Fernando e eu tenho a Renata. Pessoas diferentes, um masculino e um feminino. E eles precisaram fazer o trabalho escolar na casa de alguém. Então, quando eu utilizei, ambos fizeram o trabalho escolar em sua casa, eu não consigo afirmar se a casa era da Renata ou se a casa era do Fernando. Você está me entendendo, Gabriel, agora? Eles eram amigos, eles não eram irmãos, tá? E aí ocorre justamente a ambiguidade. Por que é que eu estou falando
que, apesar do dele não ser reconhecido como um pronome de tratamento, ele tem que ser utilizado com valor de posse, porque é ele que vai eliminar essa ambiguidade aí. Então, olha só, se não forem dados mais detalhes na frase, o uso de pronomes como sua pode gerar ambiguidade, aquilo que eu disse a vocês, ou seja, possibilitar mais de uma interpretação. No caso anterior, eu não consigo identificar se a casa era da Renata, era da Fernanda ou se era dos dois, certo? Eu não consigo identificar. Então, peguem marca-texto e grifem tudo isso aqui para mim, por favor. Tia. Oi. Eu posso fazer uma pergunta no chat? Pode. Deixa eu tentar abrir aqui, porque... Eu mandei o negócio errado para tu. Só um minutinho. Estou abrindo bate-papo aqui, que às vezes ele não quer abrir nem por reza. Peraí, cadê o bate-papo? Aí, ó, tem hora que ele não vai. Tia, aperta esses 3 pontinhos que vai aparecer no bate-papo. Só um minutinho, não tá indo não, não tá abrindo não. Só um minutinho. Aqui. Eu tô escrevendo já. Aqui, ó, vocês vão grifar, gente, por favor, na página. Olha só, hein, na página 64. Na página 64, esse pontinho azul aqui, que vai falar sobre a ambiguidade, tá? E que a gente não consegue afirmar se era a casa da Renata, se era a casa do Fernando, ou se era na casa dos dois, certo? Então, é nesse pontinho azul que eu estou pedindo que vocês grifem, tá? Ficou claro ali? Até aí tudo bem? Ô, tia. E também eu não entendi uma coisa. Você falou que ele era os colegas de escola, mas... Então, por que o pontinho azul falou aqui, ó? Ou dos dois? Não, é justamente por isso que eu estou te falando. Porque você pensou só na possibilidade deles serem irmãos. Lembra que a tia falou? Você pensou só na possibilidade deles serem irmãos. Mas tem a possibilidade deles serem amigos, não é? Tia. Eles serem uma sala. Tia. A Isadora tá querendo falar com você, que ela tá mandando milhões de coisas no chat. Não, ó, Helena. Ela tá mandando no chat pra todo mundo, tia. Chat aberto. Uai, gente, mas no meu não tô vendo Isadora aqui, não. Isadora, então manda pergunta aí, eu leio pra tia. Olha, aqui, ó, agora. Oi, tia. Eu acho que a casa é da Renata. Não, nossa, olha só. Eu posso explicar de novo? Tá, deixa eu... Olha só, vamos lá. O que acontece aqui? O sua, ele tá no... Prestem muita atenção, gente. O sua, ele está no singular, porque ele está se referindo ao termo possuído, que é casa, certo? Então, ele está no singular para concordar com casa, certo? Então, nessa situação... Tia, a Isadora também mandou mais uma mensagem, tá escrito assim, ó. Ela acha que é a Renata porque ela foi a primeira citada. Eu vou explicar isso agora, é só prestar atenção, é isso que eu pedi, tá bom? Então, o sua, ele tá no singular porque ele tá concordando com casa. Se quiserem até botar uma setinha aí, vocês podem. Concorda com casa, certo?
Mas quando eu falo, Renata e Fernando fizeram o trabalho escolar em sua casa, eu não consigo realmente afirmar de quem era a casa. Aí vamos agora à solução para esse problema, certo? Olha só, se eu quiser resolver esse problema definitivamente, eu vou pedir a vocês o seguinte: reescreva a frase trocando o pronome destacado para que a casa seja da Renata. Se é uma menina e um menino, fica fácil. Por exemplo, Renata e Fernanda fizeram o trabalho escolar na casa dela. Quando eu coloco dela, eu deixo claro que a casa é da Renata. Se eu quisesse que o trabalho fosse feito na casa do Fernando, eu teria falado como? Renata e Fernando fizeram o trabalho escolar na casa dele, certo? E se alguém me dissesse que os dois são irmãos e que tinham que fazer o trabalho na casa deles, aí sim, eu entenderia que seriam aos dois. Tudo bem? Ficou claro isso agora? Ficou claro? Por que que o sua, ele causa ambiguidade? Prestem atenção se eu dissesse assim a vocês. Só um minutinho. Olha só, hein? Isadora, Gabriel saiu com sua irmã. Um exemplo, olha a frase. Isadora, vírgula, Gabriel saiu com sua irmã. Você pode me afirmar se essa irmã é a irmã da Isadora ou do Gabriel? Prestem atenção nessa frase. Não conseguimos. Por isso que eu estou falando que nós temos que ter cuidado com seus, suas, seus e suas, porque eles geram ambiguidade. Eles geram ambiguidade justamente porque ele se refere à segunda pessoa quando eu falo você, e ele se refere a ele ou ela, que é a terceira pessoa. Então, quando eu falo, Isadora, Gabriel saiu com sua irmã, eu não consigo afirmar se esse sua é a irmã do Gabriel ou se é a irmã da Isadora. Mas aí, agora, eu posso... Deixa eu ver aqui, eu estou vendo o chat. Olha só, aqui vocês deveriam ter substituído por um pronome, tá? Ou algo que desse ideia de posse. Então, o ideal é colocar dela, tudo bem? O ideal aqui é colocar dela, certo? Nessa situação que eu falei para vocês que Gabriel, como é que eu falei? Isadora. Gabriel saiu com a sua irmã. De que maneira eu eliminaria essa ambiguidade? Isadora é a pessoa com quem eu falo, então é segunda pessoa, certo? Poderia ser feito assim: Isadora, Gabriel saiu com tua irmã. Esse tua se refere a quem? A segunda pessoa, no caso a Isadora. Então eu eliminaria a ambiguidade colocando tua, que só pode ser usado para a segunda pessoa, no caso, a irmã da Isadora, certo? Mas se eu quisesse falar que o Gabriel saiu com a irmã do Gabriel, eu teria que dizer assim, Gabriel, Isadora, Gabriel saiu com a irmã dele, justamente para não eliminar, justamente para não ter dúvida, tá bom? Combinado? Ficou claro isso, gente? Se ficou claro, dá um okzinho para a tia, por favor. Ficou claro? Todo mundo? Beleza. Qualquer coisa, podem mandar depois mensagem no privado, tá? Então, o negócio é não deixar
ter ambiguidade, certo? Tia. Oi. Mas se, por exemplo, a gente souber quem é, só que no caso não era pra saber. Como? Fala um pouquinho mais alto. E se tivesse, por exemplo, essa frase, só que de outro tipo, só que da mesma forma com um big... Esse negócio que você falou que eu não sei falar o nome. Mas a gente... Não. Aí, mas a gente souber o que é... Tipo, a gente souber o que é. Olha, você saber o que é, não tem problema nenhum, mas a gente aprende esses detalhes para escrita, porque quando eu falo da escrita, eu não posso gerar dúvida, tá? Apareceu o slide de pronome possessivo para vocês? Apareceu aí? Apareceu? Pintando já. Pois é. Apareceu o slide de pronome possessivo? Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, pessoal, ó, de novo, hein, falando, vamos usar o chat só para coisa importante, para falar comigo, tá bom? Então, pronome possessivo. Aqui, são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, que é o possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo que é a coisa possuída. Por exemplo, este caderno é meu. Meu é o possuidor, que sou eu, a primeira pessoa do singular, certo? Aí eu coloco aqui, a forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número concordam com o objeto possuído. Por exemplo, ele trouxe seu apoio, o apoio dele, no caso, e sua contribuição naquele momento difícil. No caso, a contribuição dele. O seu e o sua aqui não gerou ambiguidade, porque eu estou me referindo a uma única pessoa, a um único elemento, tá vendo? Se eu me referisse a 2 ou mais elementos, geraria dúvida sim. E aqui, pessoal, tem os pronomes que nós podemos classificar como pronome possessivo. Isso aqui é um slide bem explicadinho, bem resumido, para que não haja mais problemas, certo? Agora, voltando ao livro, eu preciso falar com vocês. Todo mundo recebeu o livro aí de volta? Eu preciso falar com vocês sobre a página 65. Bora lá? Onomatopeias e interjeições. Ô tia, você tá travando um pouquinho. Tá travando? Pra mim, só um pouquinho. Tá não, dessa internet. Pra mim, a tia Pessoal, também para trava, todo mas mundo ela tá trava só um travando? pouquinho. Porque aqui a minha internet... Pra mim não, tia. Acho que deve ser internet. Está no máximo hoje, né? Eu mandei mexer, fiz o possível para que ela não travasse mais, tá bom? Eu tô usando até o Vish Mode do meu computador. Pessoal, alguém tá falando que a aula tá acabando e tá mesmo. Pra mim não, tia. Só que olha só, vamos lá. Deixa eu falar das onomatopeias e das interjeições. Vou explicar primeiro a diferença entre elas. Quando eu falo em onomatopeia, vocês estão cansados de saber que a gente fala disso há muito tempo. Onomatopeia é a palavrinha que representa um som. Então, observem esse fom aqui. Está representando o som de quê, gente? Da buzina do carro. Uma buzina. Da buzina. Buzina. Isso aí. Quando tem alguém batendo na porta, olha só, hein? Como representaria esse som? Toque, toque. Toque, Toque, toque. Quando alguém espirra, atim, não é isso? Ou seja, quando eu falo em onomatopeia, eu estou falando na representação escrita de algum som.
Até aí tudo bem? Certo? Então, onomatopeia é a representação escrita de determinado som. Quando eu falo em interjeição, aí eu não vou corrigir essa página com vocês agora não, tá? Quando eu falo em interjeição, observem aqui que a interjeição ela é um pouquinho diferente. Quando eu falo na interjeição ela é a expressão por meio de palavras, claro, mas dos nossos sentimentos, das nossas ações. Por exemplo, quando você chuta um móvel sem querer e aquilo dói muito, a primeira reação é falar o quê? Ai. Ai. Isso aí, é o ai, né? Você não vai xingar, não. Você vai falar ai. Então, vocês vão falar ai. E aí, nessa situação, esse ai é uma interjeição, é uma expressão, uma palavra, certo? Que representa o sentimento daquele momento. Quando vocês veem alguma coisa que surpreende, normalmente vocês falam, nossa, né? É algo que causa a vocês surpresa. Quando vocês querem chamar alguém, vocês falam, psiu, não é isso? Por mais que esteja estranho, né? Vocês chamam de psiu, mas o psiu pode ser usado também como sinal de quê? De silêncio, né? Precisamos de silêncio. Então, todas essas palavrinhas que representam sentimentos, estados de espírito, é o que nós chamamos de interjeição, certo? Eu quero que vocês grifem todo esse quadro azul aqui, da página 66, sobre interjeição. Tia, já deu o horário da aula. Tem que chamar os advogados. Eu vou chamar o advogado aqui, tia. Já deu o horário da aula. Ô, tia. Oi. Você falou, ai, eu lembrei de, oi, sou Big Mac, seu agente pessoal de saúde. O que posso ajudar? Meus amores, olha só, a aula da tia tá acabando, a gente precisa, 9 horas, a tia tá em outra aula, então ai, agora caramba, quero ver falar bem. Olha só, vocês observaram que eu estou passando as atividades um pouquinho mais devagar. Tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer com muita atenção. Se houver alguma dúvida, pode me chamar no privado, no meu WhatsApp, que eu faço questão de responder a todo mundo, tá bom? Grifem isso aqui, tentem fazer essas atividades. E depois, sobre o pronome possessivo, a gente conversa melhor, caso haja alguma dúvida, tá bom? Tia, repete as páginas. Pode falar, Gabi. Repete as páginas? A página 66, que está falando das interjeições. Ah, tá. Tá bom? Aí é só grifar isso. Pessoal, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, pode chamar no privado, tá bom? Você ficou com medo do meu advogado, né, tia? Beijo, Com medo do tchau. meu advogadinho. Tchau. Né? Tchau, tia. Vou chamar o Nino daqui a pouco. Galera. Tchau. Meu advogadinho. Tchau. Tomou toda pra vir.